tá? Aquele trabalho que é feito dentro da escola, na relação professor e aluno, no cotidiano da escola. Ele poderia falar de outras coisas, falar do sistema, né? Aí é bom porque a gente não se envolve, né? Fica ótimo. O professor não tem essa competência para fazer essa análise, não? Tem. Se ele não tem, nós temos que buscá-la construir, gente. Eu acho que tem que buscar isso. Exato. Sim, mas tem que construir essa competência. Entendeu? Quer dizer, ele não é culpado de não ter essa competência. Mas quando você fala de formação do profissional, entende? Essa competência tem que ser construída no professor. Porque senão eu vou cair no outro lado, e tem Marlene, que é o seguinte: ah, então não tem nada a ser feito, está tudo errado. Sabe? Então acho que tem que falar, tem que colocar essa competência. Porque quando a gente pega, que foi o que eu chamei de atenção no início da minha fala, podemos ter duas opções: ou falar da função social e política da escola de maneira abstrata e não nos envolvermos nela, entende? Ou pegar o que está sendo feito e descobrir nisso que está sendo feito a função social e política da escola. Porque não existe esse conhecimento neutro, amplo, geral e irrestrito, tá? Então, isso não existe. As pessoas que passam lá fora estão me vendo aqui, mano, eu fico sem saber quando sua cabeça. Não tô achando horrível esse teatro aqui. Não, vocês me arranjam a cabeça. Então, sabe, quer dizer, isso, gente, tem que ser discutido juntamente com o professor. Tá? O que está no livro didático? E qual a função social e política que está sendo passada através desse livro didático? Que amanhã, quando esse aluno está lá fora, e eu falo que o povo não tem voz, não tem vez, onde que foi tirada essa voz e a vez dele? Sabe? Ah, Luzia, tudo é escola. Gente, tudo bem. Acho que existem outras instâncias. Existem até trabalhadores que podem falhar. Mas o educador, o professor, lida com um objeto que chama gente. Tá? Gente. Se caiu o segundo andar, desmancha e faz de novo. Mas com gente não tem jeito. Existe uma história só que tem que ser vivida. Então acho que nesse aspecto a educação tem que ter um papel diferente. E ela não tem função em si mesma. O prédio tem função em si mesmo. A educação não tem. Ela tem função para preparar o sujeito para viver nesse contexto social e político. Entende? Até para ele poder construir o prédio e não cair. Então ela ocupa um lugar diferente. Então nessa função social e política aí, entendeu? Não tem jeito de errar com o aluno e consertar lá na frente, não. Né? Porque esse processo é contraditório, né? Bom, então isso que eu chamo de alterar a qualidade dessa crítica, né? E pensar a escola no contexto no qual ela se situa. Então o que é essa escola no contexto no qual ela se situa? A escola, enquanto instituição social, ela é uma instituição social, a serviço de uma determinada sociedade, que não é abstrata e tem objetivos bastante definidos. O que é a sociedade? Quem é a sociedade? Isso não é abstrato. E a escola, enquanto instituição social, ela está a serviço desta sociedade, neste momento, neste tempo e neste espaço. Não é uma sociedade abstrata. O aluno que evade da escola, ou que repete na escola, ou que não tem uma qualidade do ensino coerente, entende? Ele não é um sujeito abstrato, ele é um sujeito concreto, que pensa, que age, que interage. Tá? Então, sociedade é isso, entende? É uma relação concreta dos indivíduos, tá? Em cima dos seus objetivos, que são políticos e são sociais. Tá? É o aluno nesta relação. É a escola nesta relação. De uma sociedade que não é abstrata e tem objetivos bastante definidos. E a escola cumpre esse papel. E a escola está cumprindo um determinado papel. O que coloca é o seguinte: qual o papel que ela deveria cumprir em função de outros objetivos? Que ela está cumprindo o papel. Assim como a igreja, que é uma instituição social, cumpre também o papel. A família, que é uma instituição, cumpre também o
papel. Tá? O Estado, que é uma instituição, cumpre também o seu papel. Agora, eles cumprem bem ou mal esse papel em relação a quais objetivos? A quais objetivos? É isso que nós temos que discutir. Né? Esse objetivo ele é colocado por quem? Pela escola ou pela sociedade? Que demanda a escola? É pela sociedade que demanda a escola. Quem tem que falar o que a escola quer ensinar é a sociedade. São os sujeitos concretos desta sociedade. É esse aluno que está dentro da escola, entende? Enquanto sujeito social concreto, é que tem que dizer o que a escola tem que ensinar para ele resolver os seus problemas que não estão na escola, a prova que a professora dá, não. Eles estão lá no contexto da sociedade que ele vive. Entende? Ele tem que resolver os seus problemas de reivindicação salarial. Ele tem que resolver as suas questões de trabalho. Ele tem que resolver o seu processo de participação política. Então, que português a professora tem que ensinar para ele poder fazer isso? Que história que ele tem que ensinar? Ele é que está dizendo. Porque no contexto da sociedade, esses alunos vivem um processo social. Tá? Há um conjunto de objetivos que ele tem. Né? E a sociedade, quer dizer, essa grande maioria da sociedade, que é a classe trabalhadora, ela está buscando o quê? Alterar a estrutura e a organização desta sociedade. Ela está buscando essa alteração. E a escola trabalha em que direção? Da alteração ou da manutenção da sociedade tal qual ela está? Tá? Porque no conjunto da sociedade, tá? A classe trabalhadora, enquanto se organiza, enquanto se estrutura, entende? Ela está buscando alterar a estrutura da sociedade como um todo. Por isso ele veio na escola, para criar mais competência nessa busca de alteração. E a escola trabalha em função de quê? De alterar a estrutura da sociedade como um todo que está aí, ou no sentido de confirmar. É nesse momento que ela considera esse aluno errado. Porque ela está querendo manter a sociedade tal qual ela está. Encontra alunos que demandam uma alteração, você está errado. Então os objetivos se chocam. E esse aluno é o quê? Excluído do processo educativo. Ele não evade, ele é excluído. É expelido. Ele é mandado embora. Nós temos que parar de falar que tem isso aqui, viu? Porque não tem não. Não existe. Existe uma exclusão dos alunos. Ele é expulso do processo. Enquanto nós continuarmos falando que existe evasão e repetência na escola, nós não vamos avançar. Ele é excluído. Por quê? Porque ele sempre é o errado dentro do processo. Ele é o invasor desse processo. E por que ele é invasor? Ele é invasor porque ele vem com um objetivo e a escola trabalha com outro objetivo. Tá? A questão é de luta de classe, sim. Tá? Não para de ter medo de falar que tem luta de classe na sociedade. E essa luta de classe, ela entra dentro da escola. A escola não é um castelo encantado onde as coisas não entram dentro dela, não. Tá? Essa luta de classe, ela está presente dentro da própria escola. Né? Então, a contradição da escola, né, que é o processo contraditório que a escola vive, passa pelos elementos de contradição que configuram a sociedade como um todo. Tá? E essa contradição, o germe dessa contradição é onde? Na luta de classe. Será que tem luta de classe só lá na sociedade? Não, na escola não tem. Aí vem a escola com todas as suas conversas, né? Não tem o preconceito social, não tem preconceito de classe, todos os alunos são iguais. Só na escola. Porque lá fora tem luta de classe, somos diferentes, falamos de maneira diferente, pensamos de maneira diferente. Entendeu?
Então essa luta só existe na escola. Essa igualdade só existe na escola. É o princípio liberal. Todos são iguais perante a lei. Só que tem alguns que são mais iguais do que outros. E aí cabe perguntar, quem são estes todos? Todos não é a totalidade. Porque sabemos que tem uns que são mais iguais do que os outros. Né? O problema da escola, entendeu? É tratar todos os alunos com igualdade. Todos. Né? Uma fala que eu gostei muito, que passou no primeiro momento, dizer isso, que tem que encarar a heterogeneidade na escola, sim. Não tem esse negócio de classe homogênea e classe heterogênea, não. Homogeneidade e heterogeneidade se dá no processo da sociedade como um todo. E não das nossas teorias. Eu estou colocando como homogeneidade e heterogeneidade o quê? Todos homogêneos. Todos têm a mesma idade. Todos têm o mesmo tamanho. Todos repetiram 3 vezes. Ai, gente. Chega de discutir isso. Isso não é homogeneidade e nem heterogeneidade. Isso são características individuais. E nós não somos iguais ou diferentes, não é pela idade, não é pela cor, não é pela raça e nem pelo sexo. Nós somos iguais ou diferentes de acordo com o lugar que nós ocupamos no conjunto da sociedade. Tá? Qual o lugar que eu ocupo no processo de produção e reprodução da vida? É isso que determina se eu sou igual ou se eu sou diferente. Tá? Então os nossos alunos têm uma certa homogeneidade, sim. Porque são todos filhos de trabalhadores. O resto é característica individual. Para você, então, o que seria homogeneidade? É isso que eu estou acabando de colocar. Entendeu? Os nossos alunos são homogêneos. Porque são todos filhos de trabalhadores. A homogeneidade se dá no processo da sociedade. Agora, o que nós podemos fazer é trabalhar algumas características individuais. Que é uma outra coisa. Sabe, essa conversa aí de homogeneidade e heterogeneidade, nós temos que alterá-la. Por causa disso aqui, ó. Tá? Que esse processo de contradição tem que passar para dentro da escola. Ele tem que voltar dentro da escola. Tá? E a gente tem que rediscutir a maneira como a escola está organizada e estruturada em função desta contradição que ela vive no contexto da própria sociedade. Tá? Então, se nós colocamos, né, desde o princípio, tá? Por isso que eu estava discutindo um pouco essa maneira que o professor trabalha, com o que ele trabalha, entendeu? Quer dizer, essa fala que ele faz do índio, por exemplo, na aula de história, isso atinge o conjunto da sociedade, tá? A postura da sociedade mediante essa classe social. Tá? A questão da rejeição, da exclusão. Porque esse aluno não é excluído só dentro da escola, não. Essa exclusão se dá no conjunto da sociedade. Tem lugares que ele não entra, tem lugares que ele não vai. E a escola faz parte desse lugar, desse conjunto da sociedade. Então essa homogeneidade e heterogeneidade, né, na estruturação das classes, nós temos que saber, há uma homogeneidade social com a qual nós vamos trabalhar. Eu vou priorizar uma certa classe social para trabalhar. Porque uma outra classe social tem sido priorizada no trabalho educativo da escola. Na medida que a escola impede a construção do processo de mudança social, ela está privilegiando uma classe social que não interessa pelo processo de mudança. Que não interessa a ela. Então você está trabalhando em cima de uma certa homogeneidade de objetivo. Em contradição com o outro objetivo. Tá? Então quando eu falo dessa homogeneidade, é você trazer para dentro da escola um objetivo, priorizar um determinado objetivo. Porque na sociedade, esses objetivos são priorizados. Você não trabalha nesse conjunto universal. Você trabalha em função de objetivos. Então nós temos que alterar essa fala nossa. Todos os alunos são iguais na escola. É igual a quê?
Por que que esses alunos que são todos iguais, tem uns que são mais iguais do que os outros? Que tem um que é mais igual do que o outro. Tem um que vai para a primeira turma, tem um que tem boa professora. Sabe? Quer dizer, a gente está tentando desmontar essa coisa que está na escola. Porque se fossem todos iguais, todos teriam boas salas, todos teriam bons professores. Isso é óbvio, gente. Tá? Isso está aí no concreto, está nas coisas que nós estamos falando. Agora, então que todos são iguais? Não, mentira, não existe isso. Tá? Tem uns que são mais iguais que os outros. De vez em quando eu pego um lá de baixo, olha aqui, ó, pobre também aprende, olha o que vocês verem, chegou. Ó. Obrigada, ele é exceção. Quando aprende é exceção do processo. Né? Olha, você é tão pobre, tão caprichoso, tão pobre, mas tão inteligente. Essa é exceção, né? É exceção da regra, gente. Eu estou tentando atacar, entende, as discriminações que nós fazemos, apesar de termos a fala da universalização. Né? É tão pobre, é tão espertinho, exceção. Pobre, esperto, né? Aí eu vejo exceção da regra, entendeu? Porque pobre não é esperto, é lento. Aí vem turmas lentas e turmas aceleradas. É lento em relação a quê? Tá? Porque se eu pego um menino urbano, tá? Um menino urbano, e solto ele da roça, ele vai ser lento. Extremamente lento. Ele não dá conta de andar descalço na pinguela. Aliás, ele não passa na pinguela, ele pede socorro. Tá? Põe ele em cima do cavalo, estou falando aqui. Ele cai, é lento, lerdo, retardado. Entendeu? A fala contrária é a mesma. Agora se eu pego o menino da roça, entendeu? E jogo na cidade, vai atravessar o sinal. Tadinho. Ele perde toda a esperteza que ele tem. Quer dizer, é lento em relação a quê? São categorias de valores. E nós, de repente, transformamos as categorias de valores em objetivo da escola. É isso que eu estou tentando desmontar um pouco, tá? Quer dizer, colocar as categorias de valores no lugar certo delas. Nós trabalhamos muito em função da categoria de valor. Né? Lento, entende? Atrasado, mas em relação a quê? Oi. Do ponto de vista assim, social e humano, eu acho isso tudo assim, muito certo, muito válido. Mas, por exemplo, a gente tem, vamos dizer, 8 turmas de primeira série no VAR. Você tem que ter um critério. Sim, tem que ter outro jeito. E aí a gente adotando qualquer que seja o critério, você acaba discriminando. Então eu fico pensando, é um negócio muito difícil. Sim, dificílimo. Entendeu? Agora, então, eu acho que você tocou num ponto. Você tocou num ponto muito sério. Entendeu? Tá? Você tá aí, né? Nós temos, é isso que eu estou querendo exatamente, nós temos que alterar os nossos critérios. É diagnosticando uma doença e não tendo remédio para ela. Não é difícil. Então é isso que eu acho que chegou no ponto certo, entendeu? Nós temos que ter outros critérios que não estes que estão aí para poder organizar e estruturar a escola. E daí falar que eu estou cumprindo a função social e política da A escola. gente poderia errar diferente. Errar de maneira diferente, pelo menos isso. Tá? Alterar a maneira de errar. Sabe? Ótimo, acho que é isso mesmo. Inclusive eu tenho falado muito, entendeu, com os meus alunos, para a gente ter coragem de errar. Sabe? Para permitir o erro dos nossos alunos. Sabe? A gente tem que ter coragem de errar, até para correr o risco de acertar. Pelo menos mudando o critério. Mudando critérios. Entendeu? Tentar fazer essa leitura, então com esse critério, mas significa o quê? E a gente fica amargurado, entendeu? a gente fica dando certo. Sabe, eu acho que pelo menos uma coisa não tem coragem de fazer hoje, entende? Assumir que estamos fazendo as coisas de maneira errada. Já é o primeiro ponto para poder acertar. Gente, existe uma questão histórica, entendeu? Né? Da lei da ciência histórica, que é muito importante, tá? Que é o seguinte: o velho, entende? Não, aliás, o novo não substitui o velho pela eliminação, entendeu? Do velho, mas pelo processo de absorção, tá?
Quer dizer, não há uma relação de oposição entre o velho e o novo. Existe um processo de interação que vai permitindo a construção de uma coisa nova. Tá? Então não existe também, entende? Essa oposição entre o certo e o errado. Tá? Existe um processo de interação, onde as coisas vão se tornando mais claras. Né? E uma outra coisa, gente, que é muito importante, para a gente poder libertar, tá? Se libertar, é preciso dominar aquilo que nos oprime. Então o que eu estou querendo fazer hoje aqui com vocês é só isso, entendeu? E nem vou dar conta de fazer tudo, porque o meu tempo já está acabando. Tá? É simplesmente vocês se apropriarem daquilo que está nos dominando, daquilo que está nos amargurando. Na medida que eu me apropriar disso, é que eu vou construir a libertação. Enquanto eu não me desfazer da coisa, entende? Eu não consigo. Né? Eu acho que isso aí é extremamente importante. Tá? É uma lei da ciência histórica, né? Da compreensão do processo histórico. Você não tem jeito de tirar, de desistir isso de uma vez. Então a questão não é desnudar, entende? Mas é construir o novo, junto. Inclusive é bíblico, né, irmãozinho? Né? Quando perguntaram para o Cristo, entendeu? Que o joio estava nascendo junto com o trigo, né? Então vamos ter que arrancar o joio. Cristo falou assim, não, deixa que cresçam juntos. Né? A convivência do certo e do errado. A convivência do bom e do mal. Não sei em que instância, depois os homens inventaram uma outra categoria. Até em nome dele mesmo. Né? Que existe céu e existe inferno. Existe a alma e existe o corpo. Existe o bom e o ruim. Existe o certo e existe o errado. O dualismo da sociedade. Até em nome de quem disse que não. Tá? Cresça o joio e o trigo junto. Não tem problema. Aliás, até é saudável. Para o joio e para o trigo. Na hora da colheita, vamos separar. Só que nós, professores, trabalhando o quê? Estamos o tempo todo eliminando. Nós não sabemos conviver com o diferente. Tá? E é isso que é o desafio do processo educativo. Tá? Por isso nós ficamos tanto nessa briga de organizar turmas desse jeito e daquele jeito. Porque nós não damos conta de conviver com o diferente. Né? E aí que fica complicado. Né? Bom, vou mandar um pouquinho mais. Bom, o hoje, né, desse processo educativo é que tem que ser historicamente pensado. Tá? E por que ele tem que ser historicamente pensado? Primeiro, para nós não jogarmos toda a culpa do fracasso em cima da gente. Né? Para aquela conversa que é tipo assim, olha, eu trabalho tanto, eu tenho tanta boa vontade, e não dá certo. Por quê? Né? Porque essa coisa ela é maior do que a ação do indivíduo. Ela é uma ação do sujeito coletivo, do sujeito social, e não do ser individual. Tá? Ela é uma ação do sujeito social, do sujeito como um todo. Né? Então, primeiro, a configuração do mundo burguês capitalista. Né? Quer dizer, a sociedade que está aqui hoje, por isso estamos comemorando com tanta festa a Revolução Francesa, né, que é a Revolução Burguesa, 200 anos de dominação burguesa, né, 200 anos de implantação do processo burguês capitalista, é isso que nós estamos comemorando. Né? Até isso tem que saber o que eu estou comemorando. Né? Para saber para que eu estou batendo palma. Entendi? Em cima de quê? Né? Agora, a burguesia fez uma revolução porque ela foi competente. E ela domina porque ela é competente. Não vá subestimar o inimigo. Ela é muito competente. Tá? Então essa escola que está aí, entende? Ela foi pensada em função dos objetivos burgueses. Qual é a origem do surgimento da escola? Da publicitação do ensino? É um pouquinho anterior à Revolução. Né, Francisco?
né? 300 anos, 3 séculos atrás. Entende? E quais são... gente, em Comênio, a didática magna de Comênio, quem é professor de didática aí, entendeu? É muito claro nisso. Quais eram os objetivos da escola? Formar uma elite sábia para ocupar os postos de mando. Isso está claríssimo escrito em Comênio. Vocês todos são formados em pedagogia, né? Estudaram essa coisa toda, na escola nova, tradicional, essa coisa toda aí. Isso está claríssimo em Comênio. Tá? Então a burguesia tinha um objetivo claro quando construiu a escola. Tá? E hoje? Qual é o objetivo da classe trabalhadora? E qual é o objetivo da burguesia? Entendeu? Quer dizer, essa escola que está aí, entende o problema dela? É que ela não alterou a sua competência e recebeu outros sujeitos sociais dentro dela. E ela continua trabalhando do mesmo jeito. Né? Historicamente, entendeu? Né? É o horizonte burguês, quando surge a burguesia, né? Eu ia falar algumas outras coisas, mas acho que não vou dar tempo de falar. O horizonte burguês em oposição ao horizonte medieval. Quer dizer, quando você tinha uma concepção de mundo medieval, né, muito baseado principalmente na ideia teocêntrica de universo, né? Porque quem era a classe dominante? Era a nobreza, né, e o clero. Tá? Então você tinha um conceito de mundo teocêntrico. Deus é o centro do universo. O homem não pensa, não. É Deus que pensa no lugar dele. Tá? Quando você tem a Revolução Burguesa, ela contrapõe isso. Né? Ela contrapõe ao teocentrismo o antropocentrismo. O homem que é o centro do universo. Portanto, ele pensa. Portanto, quem faz a história é ele. Ele altera essa visão de mundo. Tá? E começa a construir todo um processo social em cima de uma nova visão de mundo. Ele passa a ter uma nova visão de Estado. Tá aí o Rousseau com seu discurso democrático. Né? Ele passa a ter uma nova visão de ciência. Ele passa a ter uma nova visão de política e uma nova visão de educação. Porque ele altera a maneira de pensar. Então, quando eu falava antes que nós temos que ser classe trabalhadora, educando classe trabalhadora, é um pouco isso, é nos apropriarmos, entende? De qual a visão de mundo da classe trabalhadora. Porque nós estamos educando o trabalhador com uma visão de mundo da burguesia, minha gente. Tá? Nós estamos educando o trabalhador com a mesma visão de mundo, para ser subserviente àquilo que ele quer se libertar. Não vai dar certo nunca. Porque eu estou falando e priorizando escola pública. Eu não estou falando de outra escola. Eu estou falando de escola pública. E outra coisa, a burguesia foi competente por causa de uma coisa. Que ela não deu resposta só para ela, não. Ela deu respostas para o conjunto da sociedade. Ela deu resposta para a nobreza, para o clero e para ela mesma. Por isso que ela foi competente. E o trabalhador não tem que dar resposta só para ele, não. Ele tem que dar resposta para o conjunto da sociedade. Quando a burguesia, né, lá, os princípios da ciência burguesa, entendeu? Que ela coloca que a concepção de universo, né, que ela sai do sistema heliocêntrico, aliás, geocêntrico, para o sistema heliocêntrico, ela não deu resposta só para ela, não. Todo o conjunto da sociedade passa a pensar dessa forma. Então se pergunta, Luzia, a qualidade do ensino do trabalhador tem que ser muito melhor que qualquer outro. Porque ele tem que encontrar respostas para o conjunto desta sociedade. Ele tem que encontrar uma resposta econômica para esse país. Não é só para o trabalhador ter melhor salário, não, gente. Entende? É uma resposta econômica que altere os quadros desta sociedade. Que vai atingir o conjunto da sociedade. Porque lá na sociedade, entendeu? No conjunto da sociedade, nós temos que conviver, sim, com o trabalho, com o capital e com o trabalho. Eu tenho que ser superior, eu tenho que englobar. Então a questão não é uma relação de oposição. Trabalho oposto a capital. Escola do trabalhador contra a escola que não é do trabalhador. A questão não é essa.
Tá? A questão é que quais as respostas que eu tenho que dar para o conjunto da sociedade como um todo. E essa sociedade, ela não é uniforme, ela é contraditória. E é com isso que eu tenho que aprender a conviver. A história que ele tem que aprender é para dar respostas históricas para o conjunto da sociedade. A geografia que ele tem que aprender é para dar respostas históricas para o conjunto da sociedade. Então não é oposição. Tá? Para isso, gente, nós temos que aventurar uma coisa. O conhecimento que aí está, ele não pode ser ponto de chegada. Ele é ponto de partida. É de onde eu parto. Então, como que os nossos alunos têm que se apropriar desse conhecimento, não para parar, mas para avançar. Por isso que eu tenho que alterar a resposta que eu dou para ele. Entendeu? Professora, para que eu estou estudando isso? Porque vai cair na prova. Não, você está estudando isso para se apropriar do conhecimento, para você dar respostas para a sociedade que você vive. Ah, professora, mas cheguei em casa e não deu certo, então tenho que construir novo conhecimento. Aí a verdade é processual, não é absoluta. Conhecimento é processual, não é absoluto. Tá? Como é que nós vamos alterar isso dentro da nossa escola? Eu não tenho que chegar no programa, ele tem que ser ponto de partida. É inverter de ponta cabeça mesmo, entendeu? Quando a gente começa a brincar de virar de ponta cabeça, a gente fica zonzo, né? Todo mundo zonzo, entendeu? De repente a gente aprende a andar de ponta cabeça. Tem gente que aprende, né? Não é fica aqueles caras que dirigem por aí em cima da montanha-russa. Ele deixou de ficar tonto. A gente fica tonto na primeira vez que entra, né? Agora ele acostumou tanto com aquilo que ele não fica mais tonto. Para ele virou um cotidiano. Então, nós temos que correr o risco de nos estontearmos com o processo. De não saber fazer. De errar. Entende? E é assim que a gente vai acertar, né? Bom, então nessa dimensão é que se pode discutir as diversas pedagogias e propostas educacionais que marcam a história do fracasso ou do sucesso escolar. Depende de que lado que eu estou lendo. Porque eu posso fazer uma leitura de que essa escola que está aí, ela não está fracassada. Eu posso fazer uma outra leitura. Depende do lugar que eu estou lendo. Por isso eu coloquei ali, história do fracasso ou história do sucesso escolar. Depende de que lado que eu estou lendo. Porque se eu ler do lado da sociedade, do grupo, da classe social, que quer manter inalterada a sociedade, gente, essa escola é competente. Vai ser muito competente. Muito. Porque o que ela quer? Ela quer esse trabalhador subserviente, cordato, que tem medo de falar. E a escola faz isso muito bem. Que é isso? Ela faz isso muito, então ela tem uma competência. O problema é que nós temos um sentimento social, entende? Que queremos uma outra competência nossa, enquanto classe, no conjunto desta sociedade. Porque até nós, gente, professores, que sabemos ler, escrever, contar, como é que é a nossa relação de subserviência? E nós sabemos ler, escrever e contar. Tá? Nós sabemos ler, escrever e contar. E, no entanto, nós temos voz e vez na sociedade. Qual que é o nosso grau de cidadania? Apesar do diploma de terceiro grau, de diploma de pós-graduação. Onde é que nós estamos no nível da cidadania? Então não é a escola necessariamente que constrói a cidadania. Nós que brincamos tanto para os nossos alunos escrever e ler. Eu pergunto para vocês, como, quando e onde que nós escrevemos alguma coisa? Que hora que eu sento para escrever? O que eu escrevo? Quantos livros eu leio? E eu estou brigando para o meu aluno aprender a ler e escrever. Gente,
tá vendo? Eu acho que as coisas, sabe, a gente tem que descer a esse concreto. Nós estamos falando de abstração. Até hoje discutiu função social e política da escola no abstrato. Então, hoje eu estou correndo o risco até de estar errando. Entendeu? Mas de pegar o concreto. Quando a gente vai falar lindíssimo, entendeu? Da história. E olha, devagar, até amanhã aqui com vocês. Aí eu já até escrevi bonitinho, vocês viram, né? Tá lá nas coisinhas. Eu escrevi bonitinho hoje. Você escreveu bonitinho. Tá vendo? Você no quadro, né? Pois é, eu estou sentindo a foto do meu quadro de beleza. Hoje me policiaram, entendeu? Tá, então eu acho que isso, entendeu? Nós temos que tentar discutir. Sabe, eu estou brincando. Nós temos, tem, né? Graduação, pós-graduação. Mas qual que é o meu grau de participação enquanto cidadão? Aonde que eu tenho voz e tenho vez? Então, às vezes, a escola é muito competente, gente. Ela sabe o que ela faz. Então, eu pergunto, o que eu quero alterar nessa escola? O quê? Eu quero que os nossos alunos sejam como nós. Eu não quero, gente. Eu quero meu aluno diferente de mim. Sabe? Diferente de mim. Eu quero um cara que ande de pé na rua, cabeça erguida, que chegue perto do diretor dele, entende? E converse de cabeça erguida. Que eu não faço isso. Eu apareço sempre de cabeça baixa. Tá? Então, isso é que eu quero para o meu aluno. Então, como? Eu vou trabalhar igual vocês trabalharam comigo, gente? Não. É a isso que eu estou louvando? Não. Tem que ser diferente. Tá? É isso que fizeram conosco que está certo? Né? A competência tão propalada pela escola fez no país isso que está aí. São doutores que estão dirigindo. E daí? Como? De que jeito e de que forma? Eu acho que pensar um pouquinho nisso, né? Acho que não vamos chegar nem lá naquelas estruturas altas, não. É perguntar, nós queremos que a escola faça com os nossos alunos o que fizeram com a gente? Né? Sabemos só chorar a realidade, gente. O diretor não deixa, o supervisor não deixa, porque nós somos subservientes. Tá? Subserviente. E passamos essa subserviência o tempo todo para o nosso aluno. Nós somos a geração do príncipe que virava shopping, do sapo que virou príncipe, né? E o príncipe, e passamos a vida inteira esperando o príncipe, sonhando com a princesa, né? Só que não nos deram reinos, né? Aí que está sério. Nos transformaram de sapo em príncipes, mas esqueceram de entregar o reino. Né? Bom. Então, a escola tradicional do século XVIII, né? Tudo isso aqui é pedagogia burguesa, tá? Porque está dentro do processo de reivindicação da escola. A ênfase dela era na autonomia do professor, o mestre, aquele que sabe, e a ênfase é no aprender. A ênfase é na autonomia do professor. O início da escola burguesa, que ia cumprir os objetivos que a burguesia queria. Tá? Todo mundo tinha que aprender mesmo. No século XIX, quando a burguesia já é classe dominante, ela altera o objetivo. Não é o professor que é importante na escola, não. Importante na escola é o aluno. A escola da alegria. Escola colorida. O aluno é que manda na escola. Né? Século XIX, a escola nova. A ênfase, o aluno tem que aprender, não. Ele tem que aprender a aprender. Né? E aí o que está em curso na sociedade do século XIX? O desenvolvimento do capital industrial. A fábrica mecânica. Tá? Depois do século XX, é a escola tecnicista. Nem o aluno é importante e nem o professor é importante. O mais importante são os métodos para ensinar. São as técnicas para ensinar. É isso que o professor vira para a gente e fala. Tudo bem, mas cadê o livro didático para eu fazer isso que você está falando, Luzia? Cadê o livro, Luzia? Qual livro está escrito isso?
Tá? Porque isso aqui que é importante. Ó. A ênfase nos métodos. Meu aluno tem que aprender, não. Ele tem que aprender a fazer. E o que é a sociedade do século XX? Qual que é o nível de desenvolvimento do capitalismo do século XX? Processo de automação das fábricas. Então é desse trabalhador que eu preciso agora. Aqui eu precisava de gente, tá? Para poder tomar o poder. Então tem que aprender. Aqui não. Eu preciso de gente para trabalhar nesse tipo de capital, de organização da sociedade. E aqui eu preciso de gente para trabalhar nesse tipo de organização. E a escola é incompetente? Não. Muito competente. Ela está cumprindo o seu papel, sim. Tá? Então é isso que nós temos que voltar a discutir. Tá? Quer dizer, quando falo de função social e política da escola, não é que ela não tem uma função social e política. Tá? É que ela está cumprindo uma função social e política que nós estamos rejeitando. Mas por que eu estou rejeitando? Por que eu estou rejeitando essa função social e política? Então, gente, quando vem essa bendita CLTB aí, né, discutindo tal de conteúdos mínimos, se não se clarear isso aqui, nós vamos ter outra legislação liberal. Aliás, a nossa Constituição é liberal. Todos os homens são iguais perante a Deus, perante o mundo, perante a lei. Desculpa. Todos são iguais. Começa assim a Constituição. Todos os homens são iguais. Todos deveriam ser iguais. Teria sido mais honesto da Constituição se tivesse colocado isso. Todos deveriam. Como sendo uma coisa que a gente vai concluir, construir. E não como uma coisa que está aí. Você não é azar seu. Tá. Bem que eu pelejo para ser igual aos outros, né? Eu trabalho, entendeu? Tenho emprego. Pô, mas meu dinheiro não dá para comprar casa, meu dinheiro não dá para comprar comida, meu dinheiro dá para comprar roupa. Ah, azar seu. Né? Bom, então a pergunta que temos que colocar ao discutir função social e política da escola é que sociedade se pretende construir através de determinado processo educativo. Porque isso era claro aqui, ó. Isso é muito claro. Basta vocês pegarem a 5692, tá? E os cursos de pedagogia vão fazer isso muito bem. Vem pegar o que você quer construir. Um dos caput da lei é o seguinte: a escola deve ajustar o educando. Ora, eu parto a priori que ele é o quê? Um desajustado. Esse é o caput da 5692. Que pelo menos isso nós devemos conhecer, gente. Principalmente enquanto supervisores. Para saber quais são os objetivos para cada conteúdo. E está lá escrito. Que é um livro que ninguém gosta de ler. É o que não devia ser nossa Bíblia. Que é ali que está explicitada a função social e política dessa escola em que aí está. Né? Aquele livrinho azul. Pareceres do Conselho Federal de Educação. Que todo mundo detesta estudar no curso de pedagogia. Como é que nós estudamos estrutura e funcionamento de ensino? Para entender a escola ou para ser subserviente a essa escola que está aí? Outro dia eu discuti isso no curso de pedagogia que eu dou aula. Para que ensina para as meninas, para as professoras, estrutura do primeiro funcionamento do primeiro grau? Olha, essa aqui é a estrutura. Chega lá e obedece. Depois discutimos. Ah, o professor é incompetente. Claro, gente. Ele foi formado para fazer isso. Ele não dá conta de fazer diferente, não. Porque foi para isso que ele foi educado. Para fazer desse jeito, sim. Para cumprir estes objetivos aqui, ó. Altera a função. Entendeu? Olha aqui, se a ênfase era do professor, como que era a formação do professor aqui? Se a ênfase passa a ser no aluno, você tirou as didáticas, os conhecimentos todos do curso de magistério e colocou psicologia. Então eu tenho que ensinar, eu tenho que entender o menino. Saímos lá do curso de magistério sabendo muito psicologia, né? Não pode trabalhar com essa menina, não pode fazer isso, pode fazer tudo. Mas você vai ensinar o quê? Ah, bom, isso aí a gente descobre. Né? E aqui, nos métodos, nós saímos da escola sabendo utilizar métodos de ensino. Mas o método é casca.
O que tem dentro dele? Ah, isso aí não sabe. Então, o professor que está aí, entendeu? Ele foi preparado, ele tem essa competência. O erro é que eu estou querendo dele outra competência. Entendeu? Eu estou cobrando dele outra competência. E para isso nós temos que nos organizarmos. E não passar a bola para ele. Entendeu? Passo para ele a questão. Não é essa a competência. Então, o sucesso ou o fracasso da prática pedagógica devem ser vistos como resultado de uma coerência política entre os objetivos propostos, as atividades desenvolvidas e as expectativas de uma determinada classe social. Aí eu volto lá no princípio da minha fala. A quem estamos educando? Para que estamos educando? A quem estamos educando e para que estamos educando? Guarda só isso. Para ser que nem nós? Né? Não damos conta de levantar a voz, né? Nem para o marido. Imagina a sociedade como somos, né? Eu não tenho não, ainda bem. Acelerada proletarização da classe média. Isso eu já falei, tá? Que eu comecei a falar isso. Hã? Eu que estou gravando esse treino, vai ficar historicamente gravado, tá vendo? Historicamente gravado. Tá, depois você vai distribuir essa fita aí para o conjunto da sociedade, viu? Né? Eu não chego nem na esquina. Tá, então, gente, eu acho que isso aqui que vai clarear para nós, entendeu? O que é a função social e política da escola. Tá? Ainda, para terminar, só porque eu fiz bonitinho, então eu vou usar ainda, tem um monte, vou usar todos. Ah, se eu tiver trabalho de fazer, eu nunca faço isso. Aí quando eu não faço, eu termino na hora que eu quero. Falta 15 minutos, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, gente, reorganização do trabalho escolar, visando sua alteração qualitativa. É alterar a qualidade dessa escola que está aí. E não preocupar com evasão e repetência. Esquece esse negócio, gente. Esquece. É alterar a qualidade. Né? Elemento básico do trabalho escolar, que é lidar com o conhecimento. Qual que é o papel da escola? É lidar com um negócio chamado conhecimento. Gente, esqueça a família desse aluno, pelo amor de Deus. Sabe? Se o pai dele mora com a mãe do outro, a mãe... Gente, isso é muito bom. Puxar da 5, para a gente fofocar. Isso não tem nada a ver com o conhecimento enquanto sujeito social. Isso é problema individual. Tá? Isso não tem nada a ver com a aprendizagem de menino, não. Chega de estar preocupando com isso. Vamos preocupar com o conhecimento. Chega de ficar fofocando em cima dos pobres, coitadinhos dos meninos. Tem nada a ver isso. É esse sujeito social e político que eu quero. Agora que você está casando, com quem, descasando, gente, deixa fazer. Quem é que não está fazendo isso na sociedade? Né? Tipo bíblico. Quem não está fazendo que atira a primeira pedra. E de repente eu coloco que isso é que atrapalha a aprendizagem dele. Como se só ele fizesse, né? Tem nada a ver. Não é lidar com o conhecimento, mas não é lidar com qualquer conhecimento. Tá? Não é qualquer conhecimento. Não é qualquer história que eu vou ensinar para os meninos, não. É qual história? Para que eu quero que ele aprenda capitanias hereditárias? Para saber que o índio é indolente? Que é isso que está escrito no livro. Ou para saber, para ele poder entender um pouquinho mais a questão de divisão de terra nesse país que é nosso. Muda a história que eu vou ensinar. Altera. De onde que surgiram os latifúndios, professora? Que eu não tenho terra. Ah, vamos entender um pouco de capitanias hereditárias? De Sesmarias? Aí já até entende. Estão vendo? Você não é qualquer coisa que eu vou ensinar, não. É lidar com conhecimento, mas com qual conhecimento? Na geografia, né? Não é decorar o nome dos rios, não. Entendeu? É saber que esse espaço, que essa terra que está aí, ela é alugada, dividida, doada, tomada, retalhada. Esse espaço é cultural, é configurado. Não é uma natureza ampla. Né? É a leitura da carta de Caminha.
Nessa terra em que nela se plantando tudo dá. Vai dar o quê? O quê? Para quem? Vai plantar no cerrado? Vai? Planta no cerrado. Nas caatingas. Entendeu? Isso que levou a ideia de indolência e de preguiça do povo brasileiro. A terra é tão boa, nela se plantando tudo dá, não dá porque o povo não planta. Vai plantar no cerrado. Primeira coisa, plantar em qual terra? Terra de quem? Entendeu? Mas ele só quer que planta café. Ah. Ele só quer que planta soja. Ah. Nessa terra se plantando, nela tudo dá. Disse o nosso caro Caminha. Né? Dá o quê? Cana de açúcar para poder engordar o mercantilismo português. Era isso que ele disse, foi isso que ele disse. A gente chega de fazer essas leituras ingênuas da história. Né? E isso passa pelas leituras dos livros portugueses. Né? Então é alterar a competência do professor. Sim. Mas se ele for ótimo professor para ensinar para os menininhos, entendeu? Continuar ensinando o menininho. Carta de Caminha, todo mundo decora. Ô gente, eu preferia ficar toda na sala de aula, sabe? É preferível não aprender nada nessa escola. Então quando eu falei da qualidade, entende? Às vezes perguntar, esse bom professor está ensinando o quê? Como? De que jeito? De que forma? Porque eu estou decorando lá as 20 e tantas, as 16, né, gente? 16 capitanias hereditárias, com o nome de quem, data é. Gente! Ai, ele é bom professor. Ah, meu santo Deus! Eu estou falando da história, tá? Eu conheço um pouco. Né? Peguem outros conteúdos e vamos ver como é que isso está. Pega os outros conteúdos. Eu acho que o professor tem vários. Tá, e aí pergunta, bom? Bom? Ai, loucura? E aquele que dá bastante bomba também, ele é ótimo. Hein? Aquele que dá bastante bomba, né? Exato, dá bastante bomba. Mas o professor é ótimo, né? Tem energia. Quem passa O outro é preguiçoso. Gente, eu tô quase fazendo loucura. Desgrava essa, viu? Peraí. Quase que optando para aquele professor que não faz nada na sala de aula. Sabe? Do que para aquele que está fazendo. Desgrava isso. Ele é perigoso. Depois escuta isso, fala o contexto que eu estou falando, e fala que a Lucinha falou que agora os professores não precisam fazer nada. Aí dá uma zebra. Né? Me matam. Tá? Então, basta com aquele conhecimento que seja capaz de dar respostas históricas para os problemas vivenciados hoje pelo conjunto da sociedade. Aquilo que nós falamos antes, né? Com qual conhecimento eu vou lidar? Para dar resposta a quê? Né? A esse conjunto de problemas que a sociedade tem. O conhecimento que aí está sistematizado não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Tá? Estimular o aluno para criar o novo, criar o diferente. Acabou? Acabou. Não deixa essa última aí. Deixa. A gente vê se começa. Acabou. A última, tá? Isso então, essa alteração implica, tá? Em conceber de forma diferente o ato pedagógico, tá? O seu planejamento implica que nós temos uma distinção entre tempo letivo e tempo pedagógico, tá? O tempo pedagógico é mais do que ano letivo, é mais do que ano letivo. O ano letivo, tá, é a estruturação do tempo pedagógico. Isso aí, para poder entender ciclo básico, é extremamente importante entender isso aí. Tá? Quer dizer, 2 anos pedagógicos e não letivos. Isso aí, para poder alterar a questão da evasão e da repetência, é fundamental. Você veja que eu aprendo aprende em 2 meses. Eu preocupo muito mais com o tempo letivo do que com o tempo pedagógico. Né? Tem que ser alterado. Definição de objetivos gerais para a unidade escolar. A escola tem que formar um todo homogêneo. Tá? Quais são os objetivos dessa escola? Com o que ela preocupa? Qual que é a preocupação inicial, básica dessa escola? Evitar a compartimentalização e procurar uma ação mais integrada. Não é do professor com o supervisor, não. Mas é da escola como um todo. Ao pensar o horário, ao pensar o planejamento, ao escolher o livro.
Tá? Ao escolher os métodos, é em função de um objetivo. Tem que estar perguntando toda hora. Isso aqui está levando aonde? Isso aqui está levando aonde? O tempo todo você tem que estar claro. Seleção dos conteúdos de ensino do livro didático, estruturação metodológica, definição de pré-requisito, visando a totalidade do grau de ensino. Por que você dá bomba no seu menino? Porque não decorou o livro? Isso não determina na bomba que você dá nele? Eu tenho que mudar essa pergunta. O que é pré-requisito? Em qual série? Como é que isso vai ser estruturado? Metrificado? E por que eu estou pensando em pré-requisitos? A avaliação da aprendizagem é avaliar mais o processo do que a quantidade de informações que o menino está tendo. Nós avaliamos muitas informações, computamos em computador. E contamos, 1, 2, 3. Tá? E o processo de aprendizagem? E o processo de convivência do aluno? E a relação dele com o mundo? Como é que fica essa avaliação? Como que eu vou avaliar isso? E estabelecer uma nova relação pedagógica com o aluno. Não no sentido de democratizar relações interpessoais. Gente, pelo amor, eu vou continuar sendo tia a vida inteira. Se eu ficar querendo que o meu aluno goste da tia. Tem hora que ele vai nem gostar, mas vai ter que fazer. Democracia não é essa lei do vale tudo, não. A construção da democracia é em função de um objetivo. Não é ser professor bonzinho, sabe? Quer dizer, eu estou ficando meio impaciente com essa coisa, né? O autoritarismo da escola. Olha, lá tem uma função, essa escola aqui tem um objetivo e tem uma função. Tá? E tem que ser um trabalho integrado para todo mundo fazer junto. O problema é que cada um faz o que quer. Sabe, na hora que quer e quando quer. E para onde quer. Sabe? Isso é muito sério, gente. Nós ficamos aí nessa coisa de boazinha com o meu aluno, ele tem que gostar da tia. Olha, minha gente. Vamos continuar sendo tias a vida inteira. Tá? Porque eu tenho que alterar a minha relação, não no sentido de democratizar relações interpessoais, mas no sentido de se ter da prática social do aluno um ponto de partida e um ponto de chegada do ato educativo. Na medida que eu tiver isso, eu vou ser companheiro dele. Companheiro no ato de educar. Acho que é o mínimo que nós podemos ser dos nossos alunos. Ser par dele. Entendeu? Ser identificado com ele. Estar identificado com ele. E como é que eu vou me identificar com ele? Na medida que eu me tornar um dele. Tá? Que eu estiver do mesmo lado que ele está. Gente, obrigada. Tá? Gente, um aviso de ordem prática. A cantina aqui ela não tem estrutura para oferecer almoço. Tá? Então, 23 pessoas, Soraya, não certo? Optaram por almoçar aqui na cantina. A cantina só vai servir 10 almoços. Porque tem 10 saladas e 30 bifes. Faltaram algumas pessoas. Tá? Então, não dá para a pessoa todo mundo almoçar, não. Viu? Ficou meio complicado. Aqui é 4 e lá em cima é 5, quer dizer, não tem. Lá é almoço mesmo, entendeu? Lá é almoço. Aqui é 4. Gente, fica atento, tá falta, tá porta. Será que a gente pode deixar pode deixar as pastas aí? Pode. A gente sabe mais de alfabetização do que eu sei, né? Então, o que vocês acham? Da gente primeiro conversar um pouco, vocês colocarem um pouco os problemas que tem ou que não tem com a alfabetização, e depois a partir, porque um tema que a Luzia me propôs foi a discussão hoje vocês terão um dia de alfabetização, né? E agora na parte da manhã eu
o objetivo é dar uma geral a respeito da alfabetização, sobretudo considerando, tentar discutir um pouco a complexidade do processo, né? Isso que eu chamei no título de um artigo, depois pegou, né? As muitas facetas da alfabetização. Porque aí à tarde o Milton virá para aprofundar uma dessas facetas. Então, nós articulamos o nosso dia aqui hoje dessa forma, né? Eu colocar o geral para depois o Milton vir aprofundar uma faceta, o que não quer dizer, já vou dizendo logo de início, o que não quer dizer que esta seja a faceta mais importante, né? Isso nós discutimos muito, que ele vai aprofundar a faceta linguística e até mais miudamente um dos aspectos da faceta linguística da alfabetização, que é o que daqui a pouco a gente vai clarear. Isso não quer dizer que é porque essa é a faceta mais importante. Então, a seleção dessa faceta não é por causa da importância dela. A seleção dessa faceta é porque ela é a mais desconhecida, né? A que mais, que só recentemente vem sendo explorada e desenvolvida. É a única razão porque na parte da tarde vocês vão ter um aprofundamento nesse lado linguístico, até mais especificamente fonético, fonológico da alfabetização. Mas para que não fique, então, a ideia de que a alfabetização é isso que vai ser visto à tarde, né? Nós vamos passar amanhã discutindo tudo que é alfabetização, ou o muito que é alfabetização, além dessa faceta linguística. Não sei, acho que eu vou ter que falar mesmo primeiro, né? A gente discutir depois. Bom, talvez a primeira questão que vale a pena discutir, eu acho, é por que, num seminário como esse, né, entre os 500 mil temas que poderiam ser selecionados para ganhar um dia, né, o tema escolhido foi a alfabetização. Né, entre os muitos que poderiam, por que não a matemática, por que não a questão dos estudos sociais, por que não a questão das ciências, né? Por que não, enfim, uma série de problemas que estão aí na escola de primeiro grau, mais especificamente nas 4 primeiras séries, né? Que é o que nós vamos pensar aqui. Por que a alfabetização? E talvez até ampliando a pergunta, por que hoje em dia sei lá, vou usar a palavra, esse modismo da alfabetização, né? A alfabetização entrou na moda de uns anos para cá. E por que isso? Acho que a primeira questão é procurar esclarecer essa importância que se está atribuindo hoje à questão da alfabetização. E não é só no Brasil, né? Não é só no Brasil, é no mundo todo. Mas mais nos países subdesenvolvidos, né? Entre os quais nós, lamentavelmente, estamos, né? E continuamos. Não sei se somos. Bom, eu acho que a questão a razão é tão óbvia, né, que nem que até dispensa a resposta. É a questão do nosso reiterado fracasso em alfabetizar nesse país. Isso é realmente uma coisa espantosa se a gente olha as estatísticas a respeito de repetência e evasão, que é o grande indicador do sucesso ou fracasso em alfabetização, né? Essas estatísticas de 40 anos, 50 anos no Brasil, repetem os mesmos índices de repetência e evasão. Nós ficamos sempre ali em torno dos 50%, em alguns estados um pouco menos, em alguns estados um pouco mais, né? Mas sempre em volta dos 50% de repetência e de evasão. Na classe de alfabetização, primeira série de alfabetização, né? Então, isso significa que a gente, nesse país, não aprendeu a alfabetizar, né? Até hoje. Né? E todas as soluções que nós temos tentado, porque não é dizer que ninguém tem enfrentado o problema, que só agora, nessa década de 80, que o problema está sendo enfrentado. Não é isso, né? Há décadas que esse problema vem sendo enfrentado. Mas não se soluciona o problema. Os índices continuam os mesmos de repetência e evasão de fracasso escolar na alfabetização. A gente pode concluir, né, que as soluções que a gente tem tentado dar não estão dando certo, não são as soluções adequadas. Né? Essa é uma razão fundamental, né, embora talvez não única, para que nos últimos anos se tenha
tenha surgido com tanta intensidade esse problema da alfabetização. Uma outra questão, um outro aspecto que é importante é um pouco também a ampliação do significado de alfabetização. Não mais apenas entender a alfabetização como um processo de codificação, decodificação, né? A capacidade da criança de decodificar o sistema alfabético, decodificar o texto e codificar quando escreve, mas uma ampliação nesse sentido, do sentido de alfabetização, passando a significar mais do que isso, passando a significar realmente o domínio da leitura e da escrita, né? Que é muito mais do que o simples processo de codificar e decodificar. Esse é um problema esse então é um problema do mundo inteiro, mesmo dos países desenvolvidos. Talvez vocês tenham já visto a notícia, em jornal, revista, tem discutido muito isso, como que em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra e em países da Europa, a preocupação é muito grande com o que eles chamam, é uma palavra para a qual a gente não tem uma boa tradução, né, o que em inglês se chama literacy. Literacy, que tem sido traduzido em português como letramento, que não é a mesma coisa que alfabetização. Essa palavra está fazendo falta em português, apesar da feiura que essa palavra letramento, mas está fazendo falta para significar exatamente essa coisa que é mais do que o que a gente entende por alfabetização. Quando a gente fala em alfabetização, a gente só pensa o quê? Aprendeu a ler e escrever, né? Agora, é mais do que isso, é ter o domínio da língua escrita. Ter domínio da língua escrita significa não só ser capaz de ler com compreensão, com capacidade de fazer inferência, com capacidade de aplicação, etc., né? E também escrever, ser capaz de escrever um texto com coesão, com coerência, né? Mas também o uso da escrita. Não adianta você ser alfabetizado e você não usar a escrita, né? A escrita não ter papel na sua vida. O indivíduo é alfabetizado, mas não lê nunca, não escreve nunca, não faz uso da leitura, não faz uso da escrita, então ele pode ser alfabetizado e não ser letrado. Veja a diferença entre alfabetizado e letrado. É uma diferença que se tem feito ultimamente, que eu acho que é importante. Como pode acontecer o contrário? A pessoa ser analfabeta e ser letrada, que acontece muito na nossa sociedade, na nossa civilização, que é uma civilização letrada. Nós vivemos rodeados da língua escrita. A gente pensa, desde a hora que você levanta, você está rodeado de língua escrita, né? E a língua escrita é usada a cada, por exemplo, bom, aqui nem é exemplo, porque enfim, nós estamos num ambiente que sua própria natureza tem de ser letrado, né? Mas a gente levanta em casa de manhã, o quê? A hora que abre o olho, você já bate com o olho no rádio, né? Que está do lado, você já está vendo a escrita, né? Você vai tomar café, você pega o vídeo nesse café, está escrita lá, né? Você pega o pacote de açúcar, está escrita lá, né? O jornal está lá, né? O nome da rua está lá, a placa está lá, né? Então a leitura está... O homem está imerso na nossa civilização no escrito, mesmo que ele seja analfabeto. Então ele é letrado, mas é analfabeto. Agora, é o contrário, o indivíduo que é alfabetizado, mas não é letrado. A criança, por exemplo, que é alfabetizada na escola rural, né, ela aprende a ler e escrever e frequentemente nunca mais ela vê escrito. Né? Porque ela não tem nem o escrito vive na roça, vive na fazenda, não tem livro, não tem jornal, não tem revista. Ela pode ser uma criança alfabetizada, mas não é uma criança letrada, é uma criança iletrada. Então essa diferença é importante, né? E quando a gente se preocupa com a alfabetização hoje, é porque o que se tem visto, mesmo em países desenvolvidos, né, é o indivíduo ser alfabetizado, mas não ser letrado. Quer dizer, tanto que nos Estados Unidos se discute o baixo nível de literacy, de letramento da população. Indivíduos que passaram pela escola, aprenderam a ler e escrever, mas são incapazes de ler com compreensão, de tirar uma inferência daquilo que leem, de escrever um bilhete com certa clareza, né, coesão, pode até escrever sem erro de ortografia, nem de concordância, nem de regência, mas sem coesão, sem coerência, sem lógica, né? Então seria um baixo índice de letramento. Quando a gente passa a considerar a alfabetização como uma coisa mais ampla do que o simples saber ler e escrever,
o problema se torna sério também, né? Porque o nosso nível de expectativa, o nosso padrão de avaliação aumentou ultimamente. Daí o nosso problema com a alfabetização. Não só nós que não estamos conseguindo nem isso, que é aprender a ler e escrever, né? Muito menos estamos conseguindo uma leitura e uma escrita que torne a pessoa realmente letrada, né? Que torne a pessoa um cidadão de um mundo letrado, capaz de exercer essa sua alfabetização, né? Então, esse é um problema que trouxe também a importância da questão da alfabetização hoje, né? Então, quando dizem que é um modismo, eu costumo dizer que não tem medo nenhum de modismo, porque eu acho que o modismo surge quando as coisas são tão, né, evidentes, tão agressivas, que não há como você fugir delas. É que nem nós, né? A mulherada toda entra na moda que aparece, né? Por mais que você no início reaja, no fim, quando vê, está todo mundo usando a mesma coisa. Por quê? Porque aquilo se torna tão evidente, né? Está tão comum, que você não tem como fugir, né? Então, aí, no modismo da alfabetização é a mesma coisa. O problema é tão sério, tão grave, não dá mais para fingir que a gente não está vendo, né? Então, é preciso realmente enfrentar a questão, né? A importância do problema surge da gravidade dele, né? Decorrência da gravidade dele. Mas então, o que você está colocando, eu acho que torna a questão muito mais complexa. Eu andava meio preocupado com isso, né? Acho que até levantei um pouco essa questão. Que nós, professores, eu perguntei, quando que nós utilizamos esse livro? Que momento nós paramos para escrever alguma coisa? Na medida que nós cobramos dos meninos que eles escrevam. Então a coisa fica muito mais complicada. É muito mais complicado, exatamente. A minha intenção é mostrar quanto mais complicada ela é, porque... Eu estava mais preocupada do ponto de vista da história, né? Da construção histórica. Mas você coloca isso ali, na apresentação, Sim, microfone. Da próxima vez ela vai falar microfone. E vocês vão me interromper mesmo, viu, gente? Que é bom porque a gente, que é isso que ela está colocando, realmente eu quero chegar lá, mostrar, isso que eu estou colocando já é para mostrar como é que a alfabetização é uma questão muito mais complexa do que parece à primeira vista, né? Em geral fala assim, alfabetização, tá bom, vamos ver. E daí, talvez o fracasso das soluções tradicionalmente dadas para o problema da alfabetização é achar que é uma questão ali da primeira série, né, no máximo da segunda, da criança aprender a escrever e ler, de modo que ela desenhe as letras lá, forma as palavrinhas direitinho, né, e faça célebres composições que a escola dá, né, e que seja capaz de ler, né, ler em voz alta, o professor mostrou que sabe ler, né, ou fazer aquela célebre interpretação de texto, então pronto, está alfabetizado, toca para frente. É muito mais do que isso, né? Vai muito além disso. E agora, talvez o nosso fracasso nas soluções apresentadas até hoje é porque a gente fica dando solução para esse pedacinho aí, né? E achando que é uma questão. Quais foram as soluções, ou talvez até no verbo no presente, né? Quais são as soluções que têm sido propostas para o problema do fracasso em alfabetização? Tradicionalmente é mudar o método, né? Essa é nós passamos aí, se a gente vai fazer, eu falo que isso dá uma bela tese de mestrado, costumo dizer para os alunos aqui de mestrado, se alguém se dispusesse a fazer uma história, né, puxar o fio histórico dos métodos de alfabetização, como é que isso vai mudando, né? Porque com a época que era, indo lá para trás, né? Quando eu fui alfabetizada, há 200 anos atrás, eu fui alfabetizada pelo silábico. Todo mundo era alfabetizado pelo silábico, né? Então a gente ficava lá formando sílaba, né? E nem era o silábico que você vinha da palavra, onde tirava as sílabas, não. Você ia colocando as sílabas, né? Então a gente ficava no papel igual, né? Esse é o método tradicional que que as pessoas de mais idade se lembram, né? Bom, depois veio o cérebro global, né? Porque aí, e a gente pode explicar historicamente por que, num determinado momento, o global surgiu como uma grande solução. Aí era o seguinte, as crianças não aprendem a ler porque o método está errado. Não é por aí, então tem que aprender pelo global, né? Então veio a Lili, né? E todos os manuais do Eu Me Chamo Lili. Olhem para mim, Eu Me Chamo Lili.
momento que o método global entrou para valer e toca cortar sentença, ficar palavrinha, né? Depois ficar sílaba, etc. Bom, depois isso durou um tempo, mas depois já não era o global mais, aí veio o fônico, né? Não, o negócio está um fracasso é porque esse método global não dá certo. Então vamos para o fônico. Aí veio o grande modismo do fônico, né? Bom, depois, já mais recentemente, começa o fônico a ser, não está dando certo, as crianças continuam aprendendo a ler e escrever. Então, vamos sair do fônico, vamos para outra coisa. E por aí a gente fica, né, nessa mudança de método e, consequentemente, de cartilha. Como se por aí a gente fosse achar a solução do problema, né? Basta ver que, historicamente, não achamos a solução do problema mudando o método nem cartilha, então não é por aí não deve ser essa a pista para resolver o problema, né? Uma outra solução é acusar as crianças de incompetência para aprender a ler e escrever, né? Então são as duas vertentes. Uma vertente que eu chamaria pedagógica, né, de ficar mudando a prática de sala de aula, mas enquanto método e cartilha, né? E uma outra vertente que é começar a botar a culpa do fracasso, né, no menino. E aí vem a questão das dis da vida, né? As dislexias, disortografias, dislalias, diz não sei o quê, né? Por quê? Porque é o menino que não dá conta, o menino tem dificuldade, vem as classes especiais, né? Também é uma maneira de você dizer, não, esse fracasso é porque o menino tem problemas, né? E o que eu chamaria de uma vertente psicológica de explicação. Então nós ficamos entre o pedagógico e o psicológico, mas o psicológico da psicopatologia da aprendizagem da língua escrita, né? Ou com a criança acusada de ter problemas de aprendizagem. Tradicionalmente é isso. Eu terminei agora uma pesquisa que deixou isso muito claro, né? Essa coisa que a gente percebe pela observação, pela vivência de escola, mas que ficou claro. Essa pesquisa foi uma encomenda que o INEP me fez de fazer o que eles chamam, né, muito inadequadamente, de estado da arte em alfabetização. Estado da arte significa qual é o estado do conhecimento no Brasil a respeito de alfabetização. Qual é o conhecimento já produzido nesse país a respeito de alfabetização? Bom, isso significou que eu levantei tudo que já foi escrito a respeito de alfabetização, enquanto produção acadêmica, que eu chamei acadêmica científica, é a produção de ensaios, pesquisas, teses, dissertações, artigos de periódicos especializados a respeito da alfabetização, né? Eu peguei isso da década de 50 até agora, o ano de 86. E aí eu levantar tudo isso e eu tenho, e até eu já aproveito para dizer que isso está disponível para as pessoas, porque disso resultou naturalmente um banco aqui de informações sobre alfabetização, porque eu tenho todas as teses e dissertações, todos os artigos foram escritos a respeito de alfabetização, isso está tudo no microcomputador, eu posso tirar a informação que a pessoa quiser, porque está tudo classificado por tema, quais foram os temas tratados, né? Então, se o artigo, a tese é sobre prontidão, é sobre método, é sobre dificuldades de aprendizagem, é sobre isso, aquilo, enfim, eu defini 15 temas e qual é o quadro teórico que está informando essa produção, né? Se é a psicologia, e se é psicologia, qual psicologia? Se é a psicologia associacionista, ou se é a psicologia genética, ou se é a gestalt, o que é? Ou se é a pedagogia, ou se é a linguística, a sociolinguística, etc. E o ideário pedagógico também. Ou seja, qual é quais são as ideias pedagógicas, né? Se é a escola nova, se é uma pedagogia progressista, se é o tecnicismo. Então, cada texto foi classificado nessas categorias e depois eu cruzo essa coisa toda, etc. Bom, mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, que quando eu olho historicamente, que aí eu fiz análise histórica também, né? A gente tem, até a década de 50 até 86, o que predomina mesmo com o quadro de informação da produção sobre a alfabetização é a psicologia em primeiríssimo lugar, né, e a pedagogia. As outras ciências que têm o que dizer a respeito da alfabetização aparecem com uma produção muito pequena e toda concentrada agora nos anos 80. Né? Mas de 50 até cá é a psicologia e a pedagogia. Na psicologia, eu fiz a análise de que vertente da psicologia
a gente tem uma predominância exatamente das décadas de 50, 60, 70, né, dessa psicologia associacionista, sobretudo na década de 70, né, o que você encontra falado sobre alfabetização é inspirado no behaviorismo, né, que teve o seu momento de glória nesse país na década de 70, né, e na escola nova, que predomina sobretudo na década de 50 e 60, né, e correspondentemente com um ideário tecnicista na década de 70, né, e um ideário escola novista na década de 50 e 60. Então, o que nós temos em alfabetização até esses anos 80, o início dos anos 80, é isso. Agora, vejam que início dos anos 80, nós estamos na década de 80. Isso, historicamente, ela sabe melhor do que eu, não quer dizer absolutamente nada, né? O quê? 5, 6, 7, 8 anos de uma década, em termos de avanço, de evolução, de progresso educacional, pedagógico, né, teórico, é nada, se a gente toma uma perspectiva histórica à distância. Então, na verdade, nós estamos mudando o rumo da reflexão sobre a alfabetização. Agora, nós estamos aqui, estamos vivendo essa mudança de rumo nesse momento. E é por isso que a gente está discutindo tanto a alfabetização, porque a gente está sentindo que está num momento histórico em que a gente está tendo aquilo que o Kuhn chama de uma revolução, né? É uma mudança de paradigma na alfabetização, né? Na verdade, nós não temos, o que eu concluo muito dessa pesquisa e da reflexão do que a gente vê acontecendo sobre a alfabetização, que o que nós temos na alfabetização é o mesmo que a gente tem em qualquer outra área de conhecimento, qualquer outra ciência. Não é um desenvolvimento evolutivo, cumulativo, linear, né? Nenhuma ciência progride assim, que é muita ideia que fica na cabeça da gente, né? Que uma ciência progride pela acumulação de conhecimento. Um descobre, o outro vem descobre mais um pouquinho, o outro vem descobre mais um pouquinho, isso vai crescendo, vai evoluindo, vai avançando. E não é assim, né? A ciência se faz por revoluções ou mudanças súbitas de paradigma, né? Você está indo, de repente, não é nada disso, é outra coisa. Basta ver, por exemplo, para pegar outra área, que foi o Newton na física e depois que foi o Einstein, né? O Einstein falou, não é nada disso que vocês estão pensando, é tudo diferente, é essa outra coisa assim, né? Então é assim que a ciência progride. Na alfabetização, acho que é isso que a gente está vendo, né? A gente está vendo, bom, não é isso que a gente estava pensando, é outra coisa. Então é uma mudança de paradigma. Não é simplesmente que nós agora estamos conseguindo um pouco mais de conhecimento a respeito da alfabetização. Nós estamos avançando, nós estamos... Não, a gente está mudando a maneira de ver a questão, né? É uma revolução na visão da questão. Alguma vez a alfabetização já foi assim, tida como ideal, historicamente? Um ideal como assim? Assim, satisfazer os anseios assim, da sociedade, dos educantes. Não, eu acho que em lugar nenhum nunca, né, se pensou isso, inclusive, porque há uma outra questão aí que precisa ser considerada. Vejam que, não sei se eu entendi bem a sua questão, mas o que me trouxe é um outro aspecto que não estava nem previsto na minha cola ali para falar para vocês, mas a pergunta dela colocou e eu acho que vale a pena discutir. Um outro aspecto que também é responsável por essa mudança de paradigma, né, essa revolução no pensamento a respeito de alfabetização, é botar-se em dúvida, coisa que se tem posto no Brasil muito timidamente ainda, mas em outros países, né, mais ativamente, botar-se em dúvida esse absolutismo nosso no valor que a gente atribui à alfabetização. Olha bem, na nossa cabeça está o seguinte: a alfabetização é um valor absoluto. Uma pessoa que não sabe ler e escrever tem um certo defeito. E aí nós ficamos nessa aflição de alfabetizar todo mundo, né? É uma vergonha para um país que tenha tanta gente analfabeta. É um absurdo que todas as crianças não estejam na escola para se alfabetizar, né? Porque ser analfabeto é uma questão grave. Por que é uma questão grave ser analfabeto? Né? Preciso pensar no conteúdo ideológico que está subjacente a essa supervalorização que nós damos à alfabetização. Do ponto de vista antropológico, se a gente olha mais amplamente as diversas culturas do mundo, né, para uma cultura ágrafa, ou seja, uma cultura onde não há
a escrita, né? Porque há inúmeras nesse mundo de Deus culturas que não têm língua escrita, né? Que a língua é só a oral, que não sentiram, não tem porque não sentiram necessidade. A escrita surge forçosamente quando um grupo social precisa dela. E assim que ela surgiu na história da humanidade, né? É um momento em que você precisa, você não pode contar só com a língua oral. Porque vão surgir necessidades, comércio, etc., em que você precisa de ter as coisas escritas. Então, isso surge como a decorrência, né, das necessidades de um grupo social. Quando essas necessidades não existem, precisa de escrita. Para que escrita? Né? Então, você pega uma tribo indígena brasileira aí, lá no Amazonas e fala, coitados, não sabem ler e escrever. Como? Para que eles querem saber ler e escrever? E que uso que isso vai ter para eles? Qual é a necessidade que eles têm disso? Né? Frequentemente isso acaba sendo mais um malefício do que um benefício. Isso já tem sido mostrado. Um exemplo interessante é do Gandhi, né? O Gandhi que num determinado momento da trajetória política dele resistia às campanhas de alfabetização na Índia. Porque ele via isso como um malefício para o povo. Né? Um malefício na medida em que a Índia não tinha produção escrita própria suficiente, né, que pudesse estar na mão do povo, então o povo aprender a ler e escrever era para ter um canal aberto para o pensamento dos outros, né, e atrapalhar a cultura indiana. Né? E tem um outro livro que eu acho que é uma coisa que todo mundo precisava ler, vocês, além de porque é uma leitura extremamente interessante, agradável e além disso muito instrutiva, né? Que não sei se conhecem, um livro que tem esse nome estranho, o Papalag. O Papalag é o nome do livro. É um livrinho pequeno e que é o seguinte, o depoimento foi captado por um antropólogo alemão de um samoano, um chefe de tribo lá das Ilhas Samoa, que eles tinham lá um grupo de teatro, essa coisa própria da cultura local, e que europeus que passaram por lá acharam muito folclórico interessante e acharam que era interessante que esse grupo fosse fazer espetáculos na Europa, né? Essa coisa que o europeu gosta de ver o outro, né, como alguma coisa folclórica interessante. Então levaram esse grupo para mostrar esses espetáculos de dança e tal, e o chefe da tribo foi junto, né? E depois esse chefe, ele faz esse depoimento a respeito desse contato dele com a civilização ocidental. Então esse livro é o depoimento desse samoano e é interessante porque você se vê com os olhos do outro, né? Como é que um outro, com uma cultura inteiramente diferente, vê a gente. Agora, uma parte grande, ele discute a questão da escrita, né? Que é um povo ágrafo. Então ele ficou impressionadíssimo como é que o ocidental, né, depende da escrita, e ele vê a escrita como um prejuízo na medida em que a pessoa para de pensar com a própria cabeça, diz ele lá. Né? Você vai buscar no escrito, no jornal, na revista, no livro, como é que você tem que pensar. Se você não tem o escrito, você tem que botar a sua cabeça a funcionar, né? E você que vai construir o seu conhecimento. Agora, se você tem o escrito, você vai lá buscar no escrito esse conhecimento. Né? E esse é o espírito. O que foi? Não, é extremamente interessante. Mas Então, ele, por exemplo, pena que eu não lembrei, como eu não tinha previsto tocar nesse assunto, eu não trouxe o livro, não ia ler trechos para vocês verem que coisa interessante que é. Né? Ele diz, como ele descreve o livro, que são pacotinhos, né? Pacotinhos que empilhados de papel branco, que o Papalag é o homem branco na língua deles, por isso que o livro se chama Papalag. Empilha aquilo, leva para casa e rói aquilo, né, como o rato rói o milho. Então, a metáfora que ele usa para dizer dessa obsessão de talento, né? E como é que, por isso é que o homem branco não tem nenhum pensamento próprio, né? Porque ele vai buscar no outro. E veja como é que isso está presente. Eu falo sempre, é uma briga permanente minha com meus alunos aqui do mestrado orientandos, porque vai trabalhar a respeito de um tema, a primeira coisa que eles querem saber cadê os livros que falam sobre isso? Olha, se os livros já falam sobre isso, você não vai precisar escrever nada.
né? Você vai ter que escrever sobre uma coisa que os livros não falam ainda. Então você vai ter que construir esse conhecimento. Você vai ter que buscar, não vai ter que ir lá buscar nos livros o que eles já escreveram, porque se está escrito não precisa, né? Mas é a nossa tendência. Você vai escrever um texto sobre isso assim. Primeiro movimento, vou na biblioteca, está tudo que já está escrito sobre isso. Eu até acho que claro que isso é necessário, né? Mas para você ver o que você vai escrever a mais além daquilo que já está escrito. Não para você fazer uma compilação, repetir as ideias dos outros. Então, agora, na escola a gente ensina a leitura e a escrita muito nesse espírito, né? Que é fundamental para você poder pegar a ideia do outro, para você aprender a pensar. Por exemplo, essa frase terrível que a escola usa muito, que você tem que aprender a relacionar o pensar com o ler e com o escrever, né? É como se a escrita fosse aquilo que te desse o pensamento, que te desse as ideias, né? E não é assim, né? Agora, é claro que eu não estou dizendo que a gente não vai ensinar a ler e escrever. Não, numa sociedade como a nossa, como eu disse, uma sociedade letrada, né? É fundamental que as pessoas aprendam a ler e escrever. Mas é fundamental também que quando as pessoas estejam aprendendo a ler e escrever, a gente esteja ensinando a ler e escrever, a gente tenha claro que está ensinando um instrumento, né, que é importante nesta sociedade nossa e saber muito claro para que é importante. Porque aí também tem que ver para quê. Na nossa sociedade, muito se ensina a ler e escrever para que o indivíduo seja uma mão de obra mais qualificada, né? É para isso. Então é para melhor explorar a força de trabalho. Aprender a ler e escrever para quê? Para poder trabalhar melhor com o patrão, né? É nesse espírito que se ensina muito. Então veja o conteúdo ideológico que está debaixo dessa questão da alfabetização, né? Que a gente tem que pensar muito claro. É para isso que nós estamos ensinando as nossas crianças. Nós vamos aperfeiçoar a capacidade de alfabetizar para que eles se alfabetizem mesmo, né? Que sejam pessoas alfabetizadas para quê? Para poder ler as instruções que é da máquina, poder operar a máquina direito, para poder ler o instrumental necessário para que ele funcione como um bom operário, uma boa força de trabalho, ou é ensinar a ler e escrever para que o indivíduo adquira um instrumento de crítica, de luta social, né? É diferente, né? Para quê? Aprender a ler para ler o boletim do sindicato ou para ler as instruções da máquina que ele tem que operar, né? São duas coisas muito diferentes. Hein? Uhum. Que é muito visto como um instrumento de sobrevivência numa sociedade como a nossa letrada, né? Acaba sendo importante como um instrumento de sobrevivência. Hein? E é um instrumento de dominação. Então tem que ter claro essa questão, esse aspecto. E essa é uma das facetas importantes da alfabetização, que é você refletir sobre isso do ponto de vista ideológico, político, né? A alfabetização do ponto de vista político e ideológico. O que significa a nossa ânsia de alfabetizar as pessoas? Bom, alguns estudos já feitos sobre o que está subjacente às campanhas de educação de adultos. Né? Porque essa ansiedade de educar o adulto. Frequentemente você pergunta ao adulto analfabeto e ele diz, e eu tenho essa experiência, porque isso é uma coisa que eu faço sistematicamente a cada adulto analfabeto que eu encontro. É conversar com ele sobre, não só sobre por que ele é analfabeto, para saber qual é a história de vida de um analfabeto, mas sobretudo se faz falta para ele. Né? E não faz. Em todos os casos eu só encontro, às vezes, a empregada doméstica que diz que faz falta para ler receita, né? É a única coisa que ela sente falta. E quando você pergunta, mas escuta, para você tomar ônibus? Isso não tem problema, o ônibus eu sei, porque tem outros códigos, né, que comunicam, outras linguagens. A gente fica achando que é só escrita, mas o que tem de linguagem em volta da gente aí, que a pessoa que é analfabeta, que não domina a leitura escrita, desenvolve uma acuidade. É como um cego, né, que não podendo ver, desenvolve os outros sentidos. O analfabeto desenvolve a capacidade de interpretação de outros códigos. Então ele se dá muito bem sem saber ler e escrever em geral, né? Ele se vira, ele sabe como... Então essa ideia de alfabetizar, né, essa fúria de alfabetizar os adultos, em grande parte porque o adulto alfabetizado acaba sendo uma mão de obra mais
né, mais adequada, né? E a escrita se transforma num instrumento de dominação, como ela falou, que é muito. Né? Então, esses aspectos têm que ser pensados. Né? E pensados não é só teoricamente, não, porque é claro que isso, quando você reflete sobre isso e torna claro para você essa questão política e ideológica da alfabetização, isso muda a sua atitude dentro da sala de aula, né? A sua postura no sistema de ensino. Se você tem claro para quê e por que a preocupação com a alfabetização. Uma coisa você, nós vamos ver isso agora, a mesma coisa você alfabetizar crianças vendo nisso uma ação política de libertação das camadas populares. Porque o que eu estou falando aqui, só estou pensando em camadas populares, que é o que interessa, que é 90% da população brasileira, né? Os outros 10% deixam que é civil, né? Então é pensar, claro, essa alfabetização, o que está significando para essas crianças, né? E como é que na nossa prática pedagógica a gente faz exatamente o contrário, né? Transforma a aprendizagem da leitura e da escrita num instrumento de opressão e não de libertação. Tá? Bom, essa então é uma faceta, né? Essa mais ampla, de uma contextualização assim, cultural, política, social da alfabetização. O que é a alfabetização no nosso... Aí a gente podia explorar, mas não dá tempo para isso, uma pista que é interessante, que é das relações que a gente faz muito entre domínio da língua escrita, aprendizagem da escrita, né? Leitura e escrita, com desenvolvimento cognitivo. Essa é uma outra linha que é preciso explorar mais e que aqui no Brasil está começando a ser explorado, em outros países já está mais explorado. Que seria a seguinte questão: será que o indivíduo aprender a ler e escrever significa o indivíduo ascender, subir para níveis mais altos de abstração, de pensamento lógico, de raciocínio, né? Porque há essa hipótese que o indivíduo que aprende a ler e escrever aprende a pensar melhor, né? Igual na própria cognição, né? Se você falar o sentido cognitivo, né, mesmo dessa compreensão, eu já comecei até a falar né? Seria o quê? O conhecimento, primeiro, a compreensão, a análise, síntese, seria a aplicação, no fim a avaliação seria o perfeito, o ideal. Mas igual as pessoas falam que essa alfabetização, né? Geralmente para alfabetizar, você entende CBA1, CBA2, primeira e segunda série, é a minha linguagem. Na minha alfabetização, ela vai até a oitava série. Quer dizer, a hora que se você tá, aí o menino começa a ter conhecimentos, aí essa compreensão, essa análise, essa síntese, para você chegar nisso, você vai estar num padrão super alto de conhecimento. Né? Agora a questão é o seguinte, se a escrita é que leva a isso, ou se a pessoa pode chegar a isso sendo analfabeto. Né? Ou seja, a questão posta em outros termos é o seguinte: uma pessoa analfabeta tem um raciocínio mais elementar, um nível de lógica mais baixo do que uma pessoa alfabetizada. Não há pesquisas que têm comparado isso, né? Para ver se o alfabetizado, o analfabeto, consegue, por exemplo, aqui que ela está dizendo, será que uma pessoa, um adulto analfabeto, ele é capaz dos últimos níveis de avaliação, de síntese, etc? É isso que eu quero porque essa parte aí é o cognitivo mesmo, seria no caso, né? Mas tem a outra parte do homem, que né, a parte afetiva, a gente colocou essa parte todinha. No caso, eu acho que ele analisa, ele sintetiza, ele se autoavalia, e ele aplica, como você falou, ele mesmo consegue pegar um ônibus sem ler. Ele está o quê? Aplicando, né? O conhecimento dele. Agora isso é discutível, né? Sabe? Porque como essa é uma pesquisa recente, há pesquisa que diz que sim, pesquisa que diz que não. Então a gente tanto encontra o sim e não, como toda a questão que começa a ser explorada, né? As primeiras pesquisas são muito contraditórias, né? Então é preciso algum tempo para que as coisas se clareiem mais. Mas olha, saiu recentemente um livro sobre isso, que é uma tese de doutorado de uma moça lá de Campinas, saiu publicado em livro, trata dessa questão, que se chama... o subtítulo é Adultos Analfabetos, acho que é isso. Adultos Analfabetos, o avesso do avesso. Então, a pesquisa que ela faz é exatamente, ela trabalha com adultos analfabetos, com tarefas para perceber
a capacidade deles de resolverem silogismos, né? Então, e replicando em grande parte pesquisas que foram feitas na Rússia, dos psicólogos russos, que são nessa linha também, para tentar clarear essa relação. Os americanos vão um pouco mais adiante procurando a relação entre, não propriamente o indivíduo ser analfabeto ou alfabetizado, mas o indivíduo que aprende, que é capaz, ou aprende, desenvolve a capacidade, a habilidade de fazer uma dissertação, um ensaio, né? Então, o indivíduo que é capaz de montar uma dissertação que tenha introdução, desenvolvimento, conclusão, que tenha coesão, que tenha coerência, essas coisas que lá na 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, né, a gente ensina, devia começar a ensinar na 1ª série e não ensina, como eu vou mostrar agora mesmo, né? Mas o indivíduo que desenvolve essa habilidade, não só de decodificar e codificar, mas de realmente utilizar a língua escrita, ser alfabetizado nesse sentido mais amplo, né? De ser capaz de dominar a língua escrita para ler e para escrever, então isso desenvolveria a capacidade de reflexão lógica, de ordenação do pensamento, etc. Mas essa também é uma questão em aberto. Eu acho que uma pista que pode ficar, por enquanto, para as nossas preocupações é que há uma relação aí, né, entre o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem da escrita que não pode ser deixada de lado, né? Depois eu vou mostrar alguns exemplos que acho que clareiam isso um pouco mais, ligado às questões de linguística. Bom, então, colocado nesse contexto da alfabetização, como eu, retomando o fio, né, como eu estava dizendo, as nossas soluções têm sido, até eu acho que eu ia falar no presente ainda, né, muito pedagógicas, na linha pedagógica, na linha da psicopatologia ou da psicologia diferencial, das dificuldades de aprendizagem, etc. Coisa que vem sendo denunciada também. Eu acho que, como eu disse, que a gente está num momento crítico da virada na alfabetização, isso que eu estou chamando da mudança de paradigma, né? Quer dizer, não é nada disso que a gente estava pensando, é uma outra coisa, né? Ou é muito diferente do que a gente estava pensando. Tanto assim que a questão, veja como nos últimos anos, como se tem questionado essa questão, essa história de classe especial, né? De dislexia, por qualquer dificuldade o menino vira um disléxico, né? Uma coisa maluca, porque não é assim, né? E todos os discos de que a gente acusa a criança, essas coisas vêm sendo denunciadas, e então a gente já está percebendo que não é por aí, né? Que o problema é diferente. E como eu disse, essas novas perspectivas da alfabetização são de agora, dos anos 80. Então, é coisa recente. Historicamente, isso ainda é muito pouco significativo, e nós estamos, assim, de certa forma, numa pré-história de uma análise mais ampla da alfabetização, né? Até que venha mais para frente uma outra mudança de paradigma. Então, isso aí seria, por exemplo, a possibilidade de começar a construir alguma coisa nova, realmente, não só na alfabetização, mas no processo educativo como um todo. Quer dizer, um pouco mais amplo. Então, aqui eu estava pensando. Não, estou falando do microfone. Então, é o seguinte, isso levaria a gente ter outras posturas no centro da escola, por exemplo, na organização de turmas. Entende? Os critérios que nós temos tido até hoje para organizar turmas, né, que leva às turmas especiais, os meninos mais lentos ou meninos mais acelerados para aprender. Entende? A questão da seriação, entende? A questão da organização da estrutura da escola, o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. Essa coisa aí que... Como se chamou, né? Os pré-requisitos para poder aprender, a prontidão, entende? A psicomotricidade. Entraria tudo isso, que seria uma coisa nova a ser construída. Eu acho que essa nova visão da alfabetização bota isso tudo no chão. Né? Bota isso tudo no chão. Quer dizer, o que a gente está fazendo na escola, como organização escolar, né? Organização de turma, distribuição de aluno, encaminhamento de aluno, né? Está fundado... Exato, a avaliação está fundada numa visão da alfabetização que já não é possível aceitar mais, né? Então vejam, por exemplo, essa questão da enturmação,
né? Que é um negócio terrível, né? A enturmação e aqueles benditos remanejamentos que duram toda a vida, né? E cada turma homogênea, turma heterogênea. Bom, o que está por trás dessa história aí? Está por trás dessa história aí o seguinte: uma psicologia diferencial, né? Uma psicopatologia que há crianças que têm mais condição, outras que têm menos condição. Então eu vou botar os fortes aqui, as turmas de aprovação, as turmas de reprovação, as classes especiais. Você divide a partir de um quadro de referência ou de certos pressupostos que estão fundados numa visão de alfabetização que não tem sentido mais. Tanto não tem sentido, se não quiserem nenhuma reflexão científica, acadêmica, não tem sentido porque não está funcionando, né? Esse é um dado fundamental, não está funcionando. Tem anos que a gente está fazendo isso, não está resolvendo nada. Então, basta isso, né? Agora, se quiserem outros argumentos que as ciências vão trazendo aí, que é o que a gente vai discutir um pouco para essa nova visão de alfabetização. Todo o trabalho da escola na área de alfabetização está informado por pressupostos que já perderam o alicerce, né? Então, tem que mudar isso, porque tem que mudar o quadro teórico no qual a gente vai trabalhar essa questão, né? Por exemplo, baseado a enturmação, baseado na questão da prontidão, dos pré-requisitos, dos testes de prontidão, né? Que já estava visto que não tem nada a ver, né? Esse conceito de prontidão, de pré-requisito, etc. Por quê? Porque é uma outra visão psicológica veja como é que isso está ligado, essa questão da prontidão, do teste de prontidão, dos pré-requisitos, é informado por uma psicologia associacionista, né? Toda a questão da prontidão está baseada no modelo skinneriano, né? Que é de estímulo-resposta, né? Então, o que é a questão? Você vai olhar a prontidão, a tal da psicomotricidade, né? Você quer que a criança reaja a um determinado estímulo de uma determinada maneira. E você fica no período preparatório treinando essa criança, né, para responder a esse estímulo. Isso é uma informação associacionista, behaviorista, obviamente, e que se traduz numa pedagogia tecnicista, né? Então você fixa níveis de... Essa criança só vai poder ser alfabetizada quando ela chegar no nível tal. Ela for capaz de fazer isso, isso, isso. Tiver vencido tais e tais pré-requisitos. Isso é o puro tecnicismo, né? Informado por um behaviorismo, né? Bom, aí se você bota todo um trabalho de Piaget que levou 40 anos para chegar no Brasil, mas finalmente chegou, né? Numa psicologia quase construtivista, né? De uma psicologia cognitivista, em que o conhecimento não é assim que a criança produz o conhecimento, não é assim que a criança aprende, né? Nesse sentido linear, eu tenho que vencer esse pedaço aqui para poder dar o passo seguinte, depois eu venço isso aqui para dar o passo seguinte. Não é assim que ninguém aprende, né? A aprendizagem não é assim linear e nem é por esse processo de estímulo-resposta, estímulo-resposta. É outra coisa, né? Então, acabou prontidão, acabou pré-requisito, acabou enturmação, acabou essas coisas. Agora, a gente continua fazendo na escola, né? Porque as coisas custam a chegar lá. Eu acho interessante um comentário que as minhas auxiliares de pesquisa, que são bolsistas de aperfeiçoamento, o que significa? São pessoas formadas em pedagogia que têm uma bolsa para trabalhar comigo em pesquisa, né? Então, elas têm prática de sala de aula, que então foi o foco que trabalha no sistema de ensino, então agora à disposição da pesquisa. E nessa pesquisa do estado da arte, quando a gente foi definindo, né, e viu que a gente encontrava coisa de ideário pedagógico, ideário de pedagogia renovada, ou escola nova, né, para cá. E não achamos nada de pedagogia tradicional, chamada tradicional, né? E aí elas me diziam isso, mas é uma coisa engraçada, as pessoas escrevem uma coisa que não está na sala de aula, porque na sala de aula não é isso que está, né? O que está na produção acadêmica e científica não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro da sala de aula. E essa é uma reflexão interessante mesmo, né? Não tem nada a ver, vocês veem. Todo mundo fica agora conversando de Piaget, de Emília Ferreira, de construtivismo, de cognitivismo, mas na sala de aula não é isso que está. Na sala de aula está lá 2 décadas atrás, né? Fazendo uma outra coisa. Porque a coisa custa mudar lá, né? Eu tenho 25 anos, né, já aposentando, resolvi não aposentar mais, porque eu estou aflita, né? Eu aprendi por ali, passei por todos os processos como pedagoga, né, como supervisor de escola. Eu trabalhei com o método global, depois aprendi a trabalhar com fone.
Então a gente tem conhecimento de todas essas caminhadas, né? E agora, para aposentar, eu me encantei com as teses de Figueiredo, né? Falei, gente, coisa boa que não acontece no Brasil. Agora, as coisas más que estão decaindo lá, eles começam a copiar, né? E essas é uma coisa nova, uma coisa que o pessoal tinha que estudar e aplicar, né? De qualquer jeito, ninguém faz nada e nem acredita, quer ver primeiro a sua experiência, quer constatar uma experiência de 2, 3 anos, para depois fazer alguma coisa. E os meninos lá parados, sem produção nenhuma, caminhando do jeito que nós caminhamos aí. Isso é um fenômeno engraçado, né? Como é que as coisas, engraçado não, dramático, como é que as coisas custam a chegar na prática escolar. Agora, eu acho que isso se explica, sabe? Muito porque você tem, de um lado, uma ciência em produção, né? Olha, vejam que nessa pesquisa, essa pesquisa que eu estou contando para vocês, ela me ensinou muita coisa. Inclusive o seguinte, não é só que custe a chegar na sala de aula, não. Porque eu acho explicável isso, porque são coisas que se fazem em instâncias diferentes, né? Eu digo sempre, nós aqui da faculdade ficamos aqui do alto da colina, falo colina no bom sentido, mas parece muito com a outra colina. Você fica aqui na colina fazendo suas pesquisas, tem dezenas de dissertações aí sobre alfabetização, que nós já estamos combinadas de socializar com o sistema de ensino agora nesse segundo semestre. Mas tem uma produção, e essa treinada que eu catei agora para essa pesquisa do Estado da Arte, se fosse depender da produção científica desse país a respeito de alfabetização, esse problema já podia estar resolvido há muito tempo, né? Verdade que a produção nem sempre é de boa qualidade, né? Mas, enfim, estão escrevendo artigos aos montes, escrevendo tese, dissertação, fazendo pesquisa, né? Montes de pesquisa. Agora, isso não chega nem uns para os outros, nem para os pares, porque uma das coisas que eu fiz nessa pesquisa minha foi verificar o seguinte: dessa porção de dissertação e artigo, quem cita quem? Né? Então tem um monte de gente que escreveu. Aí eu pus as meninas a catar nas referências bibliográficas quem cita quem que já escreveu sobre o mesmo assunto. Olha, é o mínimo. É o mínimo. Quer dizer, eu encontrei, ontem nós fechamos as contas, né? Eu encontrei 17 pessoas que são citadas nos trabalhos dos 200 e tantos que escreveram, né? 17 aparece citado uma vez aqui, um lá aparece citado, quem aparece citado mais vezes aparece 4 vezes, e pronto. Mas, das dissertações e teses sobre alfabetização, todas, com exceção de 5, estão na gaveta. Porque eu, para conseguir, quase fiquei maluca para botar a mão nisso. Quer dizer, as pessoas escrevem uma dissertação com um trabalho terrível, um orientador que sofre terrivelmente para orientar um menino para fazer uma dissertação, né? Com bolsa que nós estamos pagando no nosso bolso, né? Porque é bolsa do CNPq, que é da CAPES, que dura 4 anos de bolsa ali, bolsa razoável, porque a bolsa não é pouca coisa não. Então, com bolsa, né? O investimento no professor, na instituição, não sei o quê, bota dinheiro nisso, né? Para formar um mestre. Né? Um mestre. Agora, esse mestre, qual é o resultado palpável disso? É uma pesquisa que a pessoa fez, deu um trabalho desgraçado, né? Que virou ali uma tese, uma dissertação. Onde é que essas teses de dissertação estão? Num lugar absolutamente inacessível. 3 pessoas no mundo conhecem a tese de dissertação, que é o orientador, mas os 2 outros fizeram parte da banca, mas ninguém. Então, isso, e para você conseguir uma pesquisa como essa que eu fiz, é a maior luta de botar a mão nessa coisa, maior luta. Né? Porque ninguém tem, não está em lugar nenhum, né? A própria CAPES que dá as bolsas fala, imagina se eu vou guardar tudo que é tese de dissertação aqui numa sala que chega. Lá, tem razão. Não tem Biblioteca Nacional, fui lá e falei assim, não dá, ó, tem umas teses ali junto ali no canto, mas se você quiser mexer, um monte de poeira em cima. Mas outra coisa, o dinheiro empregado disso, esse mestrado, não é? Promove, parece que uma pessoa só. Ela faz aquilo só para... só para resolver o problema dela. Onde ela fez, onde foi o campo de pesquisa, foi nas classes populares, foi nas favelas, e esse menino pobre, ele não viu o retorno. Exatamente. Por isso é que a gente vai fazer agora no segundo semestre, exatamente porque esse problema está nos deixando com a consciência doendo muito,
A gente agora vai sistematizar aqui no mestrado, eu vou começar com a minha área de alfabetização, fazer um seminário de socialização do conhecimento produzido no mestrado a respeito de alfabetização, né? Já está tudo armado, a gente vai fazer uns painéis, juntando por tema, cada 2 alunos sobre, por exemplo, essa questão da enturmação, né? Eu tenho uma orientanda que fez uma pesquisa interessantíssima sobre isso, tem uma outra que fez também, então nós vamos ter um painel que vão estar as duas aqui, vamos botar em discussão o trabalho delas com 2 pessoas do sistema de ensino que vocês vão definir, né? Que vão ler essa dissertação, vem cá dizer, olha, não é nada disso, ou é isso mesmo, e daí vai fazer o que com isso, né? Para exatamente fazer essa troca, que é fundamental, né? Então, essa produção, essa questão de a coisa demorar a chegar na sala de aula, chegar na prática pedagógica, é realmente um esforço que a gente tem que encontrar, como é que vai construir a ponte, né? Achar mecanismos para isso. Porque nem entre si, como eu estava dizendo, as pessoas trocam. Quando eu disse que apenas 5, é porque de todas as dissertações e teses sobre alfabetização, apenas 5 se transformaram num artigo, que já é uma forma de divulgar. Você faz uma dissertação, pelo menos você tem que transformar isso num artigo que circule nas revistas para que as pessoas possam ler, né? E aí isso é outra coisa que a gente fez agora no mestrado. Só se recebe a dissertação para defesa acompanhada do artigo sobre a dissertação, que a gente mesmo vai providenciar que seja publicado, né? Para começar a ver se essas coisas circulam mais do que tem circulado, né? Bom, nossa senhora, estou desviando toda hora. Voltando à questão, então, dessa mudança de visão da alfabetização, né, que custa chegar na sala de aula, mas que está sendo feita, e uma das maneiras da gente estar discutindo isso é isso aqui, né? Poder discutir como é que essa nova visão está surgindo, está se construindo com essas novas perspectivas a respeito de alfabetização, que são, como eu disse, dos anos 80. Então a gente também precisa diminuir um pouco o grau de, não muito, né, mas um pouquinho o grau de ansiedade e de tensão, se a gente toma uma perspectiva histórica, né? Isso é um movimento em seu começo, né? Portanto, a gente tem que ter um pouco de paciência para, mas ao mesmo tempo colaborar com isso, né? Porque se nós não estivermos mexendo nisso agora, então aí não vai ter movimento nenhum, né? Não pode ser lento. Claro, pode ser mais um pouquinho, né? Bom, a intenção, então, acho que agora a gente chega mais diretamente na intenção, que é discutir que novas perspectivas são essas, que nova visão é essa da alfabetização, né? Basicamente, como resultado da contribuição de outras ciências que estão se voltando para a alfabetização. Aquela coisa tradicional de que a alfabetização é um problema do pedagogo e do psicólogo, mas do psicólogo das dificuldades de aprendizagem, né? Já é uma visão que não tem mais muito sentido, né? Ou tem pouquíssimo sentido, se é que tem algum, né? Bom, claro que fundamentalmente continua sendo um problema pedagógico, né? Mas é preciso ver que novos aspectos têm que ser levados em outros aspectos que são importantes, né? Bom, isso surge por quê? Porque outros aspectos como importantes. Não precisa não. Basicamente, e isso eu já disse, né, resultam essas novas perspectivas de uma compreensão de que a alfabetização é um processo extremamente complexo. A aquisição e o domínio da língua escrita, né, para dizer, a palavra alfabetização, talvez volta a ideia que a gente vai ter que ou clarear mais a que a gente está se referindo quando usa a palavra alfabetização, porque ela está muito marcada, né, pela ideia de que aprender a codificar e decodificar. No momento que você diz, essa criança está alfabetizada, né? Está alfabetizada, por exemplo, você acabou o ciclo básico, essa daqui pode sair do ciclo básico. O que significa que pode sair do ciclo básico? Já está alfabetizada. Significa o que está alfabetizada? Ela sabe escrever e sabe ler. Não é isso, né? Isso é um sentido muito restrito de alfabetização. É como ela diz que a alfabetização vai até a 8ª série, é isso aí, quer dizer, um processo muito mais amplo do que simplesmente saber ler e escrever. Então, essa compreensão dessa complexidade do processo é que em grande parte, responsável por essa nova visão, né? Claro, se
o fenômeno é outro, que não aquele que nós estamos pensando, né? O nosso estudo desse fenômeno tem que ser outro também, que não aquele que a gente estava pensando. Né? Bom, o que seria essa complexidade